Iniciamos a coletiva imprensa com o técnico Argel, fomos aos perguntas. Argel, boa noite. Gostaria que você fizesse uma avaliação do jogo da Chapecoense e também desse desempenho que a Chapecoense teve no segundo tempo e conseguiu buscar o ponto fora de casa. Boa noite, Rangel. Vou ser breve, né? Até porque quando a gente tem um empate dessa forma, a gente pode comemorar como uma vitória. Um jogo difícil, um jogo duro, um adversário de muita qualidade, né? E começamos bem o jogo, né? Fizemos o gol, né? Numa jogada trabalhada, jogamos lá na frente, pressionamos o adversário, finalizamos 21 vezes na goleira do adversário, o adversário finalizou 16, finalização certa tivemos 9, eles tiveram 7. O jogo, para quem gosta de futebol, foi uma grande partida, com emoção, o primeiro tempo nós começamos bem e o jogo virou. O Guarani é uma equipe de qualidade, é uma equipe que já vem jogando junto há muito tempo, né? E já tem uma estrutura de jogo, os jogadores já se entendem muito bem e sofremos muito pelo lado esquerdo, né? Demais. O primeiro, depois de nós fazer o gol e logo depois que o Guarani empatou, né, o jogo, nós sofremos muito pelo lado esquerdo, tivemos muita dificuldade, não conseguimos marcar o Diego Matheus, não conseguimos achar o Bruno José nenhuma vez. E aí acaba o primeiro tempo 3-1 e poderia ter acabado até mais, pela qualidade do adversário. E aí segundo tempo, com as mudanças que a gente fez e quando a gente coloca um garoto da capacidade do Mancha, é porque a gente sabe o que está fazendo aqui. E aqui no meu time, no nosso time, não vai jogar nome, não, aqui todo mundo é tratado da mesma forma. Se é da base, se veio do time grande, se ganha muito, se ganha pouco, se é preto, vermelho, amarelo. É a performance dele. E eu já tenho experiência que chega para decidir os melhores jogadores, para decidir um sistema de jogo. E aí eu acho que a mudança que nós fizemos no intervalo foi fundamental para a gente buscar o resultado. Os jogadores se propuseram. E aí nós colocamos o Mancha pelo lado esquerdo, estancamos o lado direito, que era o lado mais forte do Guarani, colocamos o Farias para jogar pelo lado direito, né? E aí botamos o Murilo na dele, pelo lado esquerdo, né? Fechamos com o Murilo e com o Mancha pelo lado esquerdo e colocamos o Faria para jogar pelo lado direito. Trouxemos o Nazário um pouquinho mais por dentro, fizemos um tripé com o Vinícius, com o Nazário o Dudu pelo lado direito, o Nazário pelo lado esquerdo, Murilo na esquerda, Ribamar centralizado e Farias na direita, e a linha de 4. E aí ajeitamos o time, tivemos uma perda muito grande com o nosso goleiro Ayrton, tomara a Deus que não seja grave a lesão que ele teve, E aí entra o João, e um goleiro da capacidade do João, que está bem trabalhado, jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, não pode tremer num jogo desses. Claro que é um jogo grande, é um jogo difícil, entrar numa fogueira como ele entrou, e aí a gente já queimava ali 3 substituições naquele momento. Mas em momento algum a gente perdia a organização, perdia o equilíbrio, sabia que o adversário tinha qualidade, e o adversário, como correu muito no primeiro tempo, e aí o segundo tempo o adversário já não correu, e aí foi a nossa vez de correr. Uma coisa que tem que estar salientada é que nosso time fisicamente está muito forte, tão forte que o Nazário foi até o limite do limite e acabou sentindo a coxa, se entregando, tendo comprometimento com o time, com o grupo, com os jogadores, com todo mundo. A entrada do João fez umas 2 defesas fenomenais. O Caio, que as pessoas às vezes não entendem que o Caio já é lateral direito. O Caio sempre foi lateral direito a vida inteira dele. Ele nunca foi volante. Ele foi lateral direito a vida inteira, a base do Grêmio. Tirou uma bola em cima da linha como se fosse um gol. Então, no modo geral, as entradas do Mancha, eu acho que coroa um trabalho que a gente fez. Fisicamente sobramos no segundo tempo. Engolimos o Guarani. O Guarani é o primeiro jogo que ele joga dentro de casa, que ele perde pontos. E é um time tecnicamente muito bom. Se você olhar os jogadores por jogadores. Gostei muito da participação do Nazário, o Ribamar foi incansável na frente. O Dudu, daquele jeito, o nosso motor no meio campo. O Vinícius acabou saindo por causa de cãibra, é um garoto ainda, está evoluindo,
E eu acho que o gol do Mancha mostra uma equipe indignada. E se algumas pessoas falaram, né, que o Argel tinha perdido o grupo, ou coisa desse tipo, você não consegue um empate desse, que para mim não foi empate, para mim foi uma vitória, da maneira que foi. Você não consegue ganhar do Avaí lá de 4-1, quando você perde o grupo. Então eu conheço os jogadores, eu treinei eles 2 meses e meio, eu preparei eles, eu sei quem eles são. E não é só os 11 que estão jogando, é todos, é um grupo. E hoje nós mostramos a força do grupo. E se um companheiro não está bem, a gente vai trocar. Se ele vai ficar satisfeito ou não, isso não importa, eu tenho que pensar na instituição. E a instituição está acima de qualquer coisa aqui. Aqui a gente não vai tratar A ou B da forma diferente. Nós vamos dar moral, né? Sempre é o treinador que perde, né? Fui eu que perdi lá, foi o Argel contra o Juventude, né? Foi o Argel que perdeu para o Mirassol, foi o Argel que perdeu lá para o Atlético Goianiense, né? E hoje foi o time, foi a Chape que empatou aqui. Mostrou aquele DNA que a gente falou há 2 meses e meio atrás. Rangel e o Tadeu sabem disso. É reconstrução de novo, outro treinador para reconstruir. Sim, futebol é difícil para você reconstruir um time de futebol. Não é em 8 jogos, né? Quando você pega um legado muito ruim, né? Nós trabalhamos mesmo 3 semanas e meia, 4 semanas de trabalho árduo, duro. E hoje a gente vê um Farias diferente. Você vê um Nazário, né, que é o craque do nosso time, né? Você vê a nossa dupla de zaga jogando fino da bola, né? E a gente enfrentando os adversários fora de casa, não interessa quem é. Nós fizemos isso com o Mirassol. E quando nós perdemos lá, eu falei, o Mirassol vai ser difícil alguém ganhar deles aqui. Estão ponteando o campeonato. Novo Horizontino está ponteando o campeonato. Então a gente sabe do campeonato que a gente está fazendo, sabe que é difícil, né? Mas eu acredito que nesse momento do campeonato nós viramos uma chave, né? Nós vamos brigar para o G4. Pode ter certeza absoluta. Se tiverem um pouquinho de paciência, né? Se ajudarem um pouquinho, né? Se acreditarem nas pessoas que estão aqui, se acreditar nos jogadores, né? Se der moral para o Ribamar, né? Dar um abraço de carinho no João Paulo, no Mancha, no garoto Vinícius, né? O Vinícius e o Mancha estavam 2 anos aqui e ninguém enxergou. Chegou a gente para enxergar, para botar o jogador e ter coragem. E eu, se tem uma coisa que eu tenho, é coragem. Eu não tenho medo de perder, eu tenho vontade de ganhar. Eu sou bom no que eu faço. Eu sei o que eu faço. Já são 4 títulos nas minhas costas, certo? E o dia que eu perder o grupo, não preciso nem me tirar. Eu pego as minhas coisas e vou embora. E isso nunca aconteceu. Porque os jogadores me adoram. Porque eu fui um deles. Porque eu sou um deles. E jogar futebol é muito difícil. Então eu espero que a gente possa, a partir desse jogo, ter uma virada. Jogar da forma que a gente vem jogando. Jogar dentro de casa. Esperamos que a gente possa pegar os adversários dentro de casa, como pegamos o Guarani hoje. Vem para o jogo, vem para a trocação. Não jogar na nossa casa e pôr uma bola, pôr um escanteio, fazer antijogo, ficar se jogando no chão. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Hoje nós empatamos o jogo e nós queríamos fazer o 4-3. E se tem mais uns 3, 4 minutos, não sei não. Do jeito que a rapaziada estava iluminada aí, o Mancha soltava um canudo do meio do campo e capaz de fazer o gol. Então, no modo geral, acho que fizemos uma grande partida. Para quem gosta de um futebol bem jogado, peça de xadrez, um primeiro tempo dominante do Guarani, um segundo tempo dominante da Chape. Mexemos as peças. O Bruno Pivetti, que é um cara que eu tenho um respeito muito grande, entendeu? Conhece a casa, também mais do que nunca estava motivado para ganhar, como nós também estava motivado para ganhar esse jogo. A gente precisava do resultado, precisava pontuar principalmente, porque esse ponto lá na frente nos ajuda muito na competição difícil como é, a gente tem visto isso. Então, para quem gosta de futebol com emoção, com sistema tático, com jogo de xadrez, eu acho que tiveram uma aula hoje de futebol. O
O Guarani e a Chape deram aula. O jogo teve partes. Uma parte o Guarani teve bem, outra parte a Chape. E o resultado é justo, principalmente pelo que foi a partir dos 3-3. Você já falou tudo, né, sobre o jogo, perfeito, a gente analisou assim também, foi um sabor de vitória. Agora, aprender com os erros, né, e no primeiro tempo tem bastante erros, né, a gente tem que melhorar como isso aí, porque já segunda tem jogo e assim vai, o futebol é muito rápido e cíclico, então o primeiro tempo foi de dar dó, na verdade, ali a avenida do lado esquerdo, a zaga por cima, por baixo. Como melhorar esse aspecto aí, Argel? Bom, eu concordo com você, Tadeu, até nós fazer o primeiro gol, nós fizemos o primeiro gol com 3, 4 minutos. Depois, com 6 minutos, né? E aí eles empataram com 11. Né? E aí eu concordo com você. Com 11 minutos, nosso lado esquerdo era uma avenida. Difícil. Mas nós temos que dar também razão ao adversário. O adversário joga. O adversário tem uma ala direita aí que... O Diogo Mateus foi meu jogador na Série A do Campeonato Brasileiro no Vitória. O Bruno José foi meu ponta no CSA, a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, número 10 é o Regis, número 10 do Curitiba, do Cruzeiro. Então o adversário joga. O adversário tem qualidade. O adversário nos colocou na roda. Agora basta a gente ver e ter a coragem para trocar no intervalo. E aí nós trancar esse lado direito, com a entrada do Murilo e com a entrada do Mancha. E aí nós resolvemos o problema. Problema sempre você vai ter, falhas sempre você vai ter no futebol. Se não tem falhas, não tem gols. Futebol é dessa forma. Agora, claro que nós precisamos melhorar. Agora, nós temos um padrão tático de jogo. Os gols não foi por acaso, foi jogada trabalhada. Olha o nosso primeiro gol. Não é chutão. Nosso time é chutão, é cruzamento, não é só bico para frente. Não faz isso. Tem trabalho. Agora, você não monta um time de futebol em 8 jogos. Não, 9 jogos. 9 jogos, sendo que no Campeonato Catarinense eu cheguei na terça para jogar na quinta. Com 2-0 nas costas já. Então, eu acho que nós temos que ter calma, Tadeu. Nós precisamos, nesse momento, que todo mundo abrace os jogadores. É com esses jogadores que nós temos. É com esses jogadores que nós vamos. Nós temos um orçamento e nós não vamos dar o passo maior que a perna. A diretoria já está fazendo um trabalho, de garantir o nosso salário, de não deixar faltar nada. E a gente não tem uma folha de pagamento como tem o Vitória, como tem o Ceará, como tem o Sport, que é campeão do Nordeste, que ganhou de times da Série A. Entendeu? Agora, só investimento também não ganha jogo. Que ganha trabalho. Agora, trabalho precisa ter tempo, precisa ter paciência. Não é 8 jogos, 9 jogos. Então, quando for criticar os meus jogadores, criticam eu. Bate no Argel. Quando perder, bate no Argel, mas bate pesado. Bate forte, minhas costas largas. Quando empatar, bate no Argel. Quando ganhar, valoriza os jogadores. Porque hoje foi uma vitória aqui. Olha o handicap que tem o Guarani jogando dentro de casa. Então abraça os jogadores. Dá uma moral pro Ribamar, pro Darley, dá uma moral pro Mancha, pro Vinícius, pro Dudu, pro Gabriel, que agora vai ter oportunidade, o Nazário. Compara o Nazário do Campeonato Catarinense e o Nazário de hoje. Como fazem essa comparação? Que aí vai dando moral e o jogador precisa de confiança. Eu faço isso todo dia. Dou confiança, dou moral pros caras, blindo os caras, protejo meu jogador, brigo por eles. Porque eu fui um deles, eu sentei 18 anos no vestiário. Eu entro dentro do vestiário, eu tenho cheiro. No aquecimento eu já sabia que a gente não perdia o jogo. E o jogo não é como começa, é como termina. Então eu acredito que hoje é uma chave para virar. A gente vai trabalhar com humildade, com seriedade. Sabemos que precisamos melhorar muito, realmente. Entendemos que tomamos um baile no primeiro tempo, a partir dos 11 minutos. Tivemos uma avenida do lado esquerdo. Nós tivemos a capacidade de corrigir, de dar moral, de fazer 3 mudanças no intervalo. Então, precisa ter coragem, precisa ter conhecimento, confiar nos caras que tem. E eu estou muito satisfeito com a entrega desses jogadores.
Eu estou muito satisfeito mesmo com o comprometimento deles, jogador que sai do banco, sai com uma vontade, com uma determinação. Nós perdemos o jogo passado, mas não faltou vontade, não faltou transpiração. Se tu olhar o primeiro tempo, o adversário chutou uma bola no gol, aí acabou fazendo gol. Então, com calma, com tranquilidade, vamos recuperar todo mundo. Temos um campeonato duro, e agora precisamos, né, de um voto de carinho, um voto de confiança, abraçar um pouquinho. Vamos abraçar a Chape, vamos parar com vaidade. Vai ser bom para todo mundo, para a região, para a imprensa, para o torcedor, para todo mundo. Já sabe o que aconteceu ano passado. Então vamos nós agora esse ano se abraçar, sem vaidade. Vamos pensar na instituição, fazer um campeonato seguro e brigar pelo G4. Não, vamos brigar pelo G4, sim, pode ter certeza absoluta. Não, agora nós não pensamos mais em rebaixamento, não, nós vamos pensar grande, por quê? Porque a Chape é grande. E nós já demos a amostra contra o Mirassol, contra o Atlético Goianiense, hoje contra o Guarani, que para mim é o melhor time da competição. Então vamos brigar por isso. É isso que eu peço a todos aí, para que dão um voto de carinho a esses caras aí. Abraçam eles. É com eles que nós vamos. E se eles tiverem carinho, confiança, o jogador faz coisas que você duvida no futebol.